Então vamos lá. Hoje a gente pega na sociologia o último do tripé da sociologia, Max Weber, e hoje é o Durkheim. Diferente dos outros dois, o Durkheim é francês, tá? E ele é contemporâneo do Weber, tá? Não do Marx. O Marx, ele, embora eles tenham nascido, Weber e o Durkheim tenham nascido com Marx ainda vivo, mas eles, quando Marx morreu, eles ainda eram muito jovens, então você não teve um desenvolvimento, um debate entre eles, né, pessoal. Uma diferença básica do Durkheim para o Weber é o seguinte: o Weber, ele tem a ideia da sociedade, do coletivo, do indivíduo para o coletivo. O Durkheim já acredita que o que molda a sociedade é o coletivo que vai para o indivíduo. Então, o que acontece? O Weber, ele vai ter a ideia de que são as ações individuais que vão construir a sociedade que vivemos. Né? A gente falou aqui da questão do self-made man, que os americanos fazem, a ideia das realizações individuais, que elas vão moldando a sociedade. Já o Durkheim, ele já acredita que já é um aspecto coletivo que existe dentro da sua sociedade que molda como nós nos comportamos, né? Que vão ser as instituições sociais, como o casamento, a educação, né? Até mesmo forças armadas, hospitais, ou seja, são instituições que elas vão existir segundo os escritos dele, a nossa revelia. Então, nós vamos nos comportar muito parecido com o que a sociedade que nós vivemos vai impor para a gente, tá? Que são o que ele vai chamar aqui de fatos sociais. O que ocorre? Se eles são exteriores, então, de alguma maneira, se você nasce e cresce no Brasil, você vai se comportar de uma maneira. Se você nasce e cresce no Japão, vai se comportar de outra. Na Argentina, outra, e por aí vai. Depende o que o aspecto coletivo da sociedade vai imputar para a gente. Então, determinados comportamentos que vamos ter, determinadas roupas, o modo de agir vai ser muito ditado com que a sociedade que nós somos criados, ela vai dizer para a gente. Então, se nós somos, o brasileiro tem essa coisa do muito caloroso, né, é muito do que a sociedade passa para a gente. Se algumas vezes a gente passa permissível em umas coisas, é muito permissível em umas coisas, e em outras a gente é mais resistente, é a própria sociedade que passaria isso para nós. Então, alguns comportamentos que vamos ter acabam sendo ditados por ela, tá? Então, o Durkheim, ele é francês, nasceu em 1858, o trabalho dele vai ser do final do século XIX, tá? E ele, a grande importância que ele vai ter é que, embora seja o Comte, Auguste Comte, que tenha cunhado o termo a sociologia e criado ele como uma necessidade de ser tratado como uma ciência, vai ser o Durkheim que vai estabelecer regras para você saber como é que é esse método sociológico. O que ocorre? A partir desse método sociológico, que você vai conseguir estabelecer que sim, a sociologia vai ser encarada como ciência, e como você vai ter os tratos de diferenciar essas ciências. Porque, na verdade, qual é o objetivo quando foi criada a sociologia? Ele tem um comportamento de ciência como são as ciências exatas. O que o Durkheim vai procurar fazer é que você vai ter uma diferenciação ali, o que é exata, o que é humanas, o que são as biológicas. Né? Você vai ter uma diferenciação assim, é tudo ciência é tudo que você tem uma hipótese, tudo que você procura provar. Você vai ter um objetivo, você vai chegar a uma conclusão a partir da observação. As observações que você vai fazendo. Mas você tem diferenças entre elas, né? Ciências humanas, é como o nome diz, é humano, então é uma coisa imprecisa, né? Então, ou seja, você tem comportamentos diferenciados quando você trata de ciências humanas, seja história, geografia, a sociologia, a filosofia, as línguas. Então, você tem comportamentos diferentes. As ciências exatas, exatamente ao contrário, elas são precisas. Então, você vai ter um determinado comportamento que a química, a matemática, a física, elas vão ditar. Então, seja a questão da lei da gravidade, a questão de você juntar elementos e dar um terceiro elemento. Então, ou seja, o 2 mais 2 são 4. Então, você sempre vai ter essa questão precisa. E a biológica vai ser um intermédio entre os dois, porque você tem, na biologia, você pode aplicar, por exemplo, vamos pegar aqui no caso da medicina, você pode aplicar o mesmo tratamento para duas pessoas com a mesma doença, uma pode se curar e a outra não, né? Então, é por isso que você não pode dizer que ela é uma ciência exata,
porque se fosse assim, qualquer coisa que você colocar ali, toda pessoa ia se curar. Você tem nuances ali do corpo humano que cada um vai reagir de uma maneira. Tem a questão psicológica também, tá? E ao mesmo tempo também não pode ser considerada ciência humana, a biologia, porque ela também não é, você também, mesmo que você aplique remédios para o mesmo tipo de doença e as pessoas possam ter reações diferentes, ao mesmo tempo você também não pode também abstrair e fazer qualquer coisa, né? Ah, vai seguindo qualquer caso. Não, você já tem um padrão. Quando você está resfriado, quando você tem câncer, enfim, dependendo da doença, você vai ter uma aplicação de um determinado medicamento que é um padrão, né? Se por acaso não for funcionando, você vai tendo outras medidas, como pegar uma doença como câncer, né? Você vai tendo medidas após medidas até tentar acertar o que vai ser o medicamento correto, porque cada organismo vai reagir de uma maneira. Então, ele vai conseguir diferenciar essas ciências, né? Cada uma aqui vai ter o seu espaço, tá? Você vai ter, cada uma vai ter a sua característica exata. E o ponto principal, que no caso da sociologia ele vai se preocupar, é essa questão de você ter essa integridade e coerência da modernidade. Porque nesse momento que está acontecendo no século XIX, você está tendo um avanço muito grande da ciência, né, muita coisa está sendo descoberta, muita coisa tecnológica, né, essa modernidade que está tendo, principalmente na sociedade europeia, mas, ao mesmo tempo, existe um questionamento por conta dessa modernidade das questões mais tradicionais, que são as instituições. Então, a igreja está sendo questionada, né, a religião está sendo questionada nesse momento, você está tendo várias instituições, como as escolas, os governos, eles estão sendo questionados nesse momento no século XIX. Porque se você está tendo uma modernidade, se essas coisas tradicionais têm necessidade de continuarem existindo, né? Porque, principalmente o lado religioso. Então, Durkheim, ele também vai estudar essa parte religiosa na, do, do, da sociedade, principalmente sociedade europeia, que é onde ele está. Bom, para começar, pegar um conceito-chave do Durkheim, vamos pegar o primeiro deles, o principal, que é o fato social. O que acontece? O Durkheim ele afirma que para você entender os fatos gerais que marcam a sociedade, que funcionam como se fossem leis, né, eles são maiores, eles têm que ser explicados mais do que as questões individuais psicológicas. Né? Porque o que acontece? O que ele estava pensando? Né? Por que é que as sociedades elas têm um determinado padrão de comportamento? Né? Cada país tem o seu padrão de comportamento. Porque, para ele, a ideia, o valor, a norma cultural que está movimentando aquela sociedade é o que vai ditar as regras. Então, as estruturas sociais elas vão obedecer um determinado comando de acordo com a estrutura que ela foi criada ao longo dos séculos. Né? E é aí que ele fala que exerce um certo controle social. Esse controle social seria ditar o padrão que você segue. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui um fato como, por exemplo, o homossexualismo, né? A ideia do termo falar, saiu do armário, né? A ideia de usar máscaras sociais. O que seria isso? Seriam pessoas que elas não podem se expor, né? Durante muito tempo foi assim, porque vão ser julgadas, até mesmo ameaçadas, né? Vão ser vítimas de deboche e tal, tudo mais. Então, o que ocorre? No primeiro momento, elas se recuam, né? Elas ficam numa posição, criam até mesmo máscaras, que eles têm que passar um padrão que seria considerado normal para aquela sociedade e abstraem o restante, né? Tentam fazer aquilo ali na encolha. Então, a ideia que ele está colocando aqui, esse controle social, seria exatamente esse padrão. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma época que você está tendo uma abertura maior para esse caso, mas ainda assim, ainda tem bastante preconceito. Então, ou seja, não só a gente pegar a questão do homossexualismo, mas também a maneira de se vestir, a maneira que, por exemplo, muito tempo a mulher deveria se comportar, que cada vez quando faz alguma coisa fora daquele padrão é mal vista pela sociedade, né? Então, ou seja, tem tudo isso, né? Tem todo esse controle ali social, que seria um controle um controle coletivo, que a sociedade acaba impondo aquilo ali. Então, você vai ter sociedades que são mais abertas ou outras mais fechadas, dependendo de como que ela foi colocada. Né? Como que esse padrão educacional ele foi sendo posto ao longo dos séculos. Ele pode mudar? Pode, mas isso aí é algo que demora muito tempo. Né? Então, ou seja, esse fato social, eles são conjuntos de hábitos que são praticados pelas pessoas.
Então, se nós temos hábitos aqui no Brasil, isso aí já é um padrão que vai tendo séculos após séculos. Aquilo ali foi como foi sendo moldado o caráter do brasileiro, né? Como que a gente foi colocado. Então, daí que surgem os estereótipos, né? De falar que o brasileiro é receptivo com todo mundo que vem de fora, que a gente é um povo pacífico, porque não entra em guerra com ninguém há muito tempo, ah, a ideia é que ele é muito festeiro, e dentro mesmo do próprio Brasil, você vai ter diferenciados, você vai ter estereótipos, né, do que é o carioca, do que é o paulista, do que é o mineiro, o baiano, o gaúcho, né, você vai ter essa diferenciação também dentro do próprio país, até porque nós estamos dentro de um país muito grande, né, territorialmente, então é até normal que você tenha grandes diferenças culturais mesmo dentro do Brasil. Né? Coisas simples, como, por exemplo, se você vem aqui no Rio, a gente, quando conhece alguém, cumprimenta com 2 beijos no rosto, né? Em São Paulo é apenas um, e por aí vai. Você pode ter em outros lugares que são 3 beijos. Então, ou seja, são padrões que você tem ali. Coisas simples, mas é o que dita o caminho. Gostos musicais, como aqui no Rio você não tem uma força tão grande do sertanejo, mas se você vai para São Paulo, vai para Minas, Paraná, Goiás, ele tem uma força muito grande. A gente tem um outro padrão aqui. Você vai em direção a Pernambuco, você tem o frevo, que é uma coisa muito mais regional, né? A força da festa junina, embora esteja no país todo, ele tem uma concentração muito grande no Nordeste, aquilo ali é um meio de vida também para eles, nessa época que está se aproximando, nessa época do ano. Então, ou seja, são hábitos que a gente vai tendo, né? Agora, o que o Durkheim fala é que esses indivíduos, esses fatos sociais, eles não podem ser modificados pela ação individual. Por quê? Existe uma força exterior, uma consciência coletiva que vai moldando a gente, como que a gente comporta. Então, qualquer coisa que foge do nosso padrão, né, do padrão que é colocado dentro daquela sociedade, aquilo ali seria mal visto, né? Ou seria, pelo menos, teria um estranhamento do que você está vendo. Então, por isso que comportamentos como, por exemplo, na Copa do Mundo de 2014, foi aqui no Brasil, quando os japoneses recolhiam o próprio lixo, aquilo ali foi matéria em telejornais aqui. Que o pessoal ficou assim, nossa, eles recolhem o próprio lixo. E eles estão fazendo algo absolutamente normal. Só que para a gente, como a gente está acostumado de toneladas de lixo no Réveillon de Copacabana, toneladas de lixo quando você tem o desfile na Sapucaí, para nós o padrão é esse. Então, quando você vê que alguém está fazendo algo diferenciado, né, aquilo aí já causa um estranhamento para a gente, mas é o comportamento que eles já foram colocando que para a gente pode causar um estranhamento, embora a gente até tenha consciência que aquilo ali teria sido aquilo seria o normal, mas nós temos entendimento porque o que a gente observa na nossa própria sociedade não é essa. Bom, os fatos sociais, eles possuem 3 características, tá? Eles são exteriores, eles são gerais e eles são coercitivos. Vamos lá, primeiro, o que ele é exterior? Ele tem uma existência anterior ao nosso nascimento. Então, quando a gente fala de instituições como escola ou casamento, eles já existem antes da gente nascer, eles vão permanecer lá, tá? Eles vão existir independentemente da nossa vontade. A escola vai permanecer existindo, né? O sistema educacional que nós temos irá permanecer existindo, o casamento permanecerá existindo, as Forças Armadas permanecerão existindo, porque aquilo ali já existe, já tem regras socioculturais que permitem isso, tá? E isso depende. Aqui no Brasil, você vai ter um padrão de educação e de casamento. Em outros lugares, vão ser outros, tá? Então, ou seja, eles vão continuar existindo independente da gente, eles são exteriores, tá? Eles são gerais, ou seja, eles se estendem a um grande grupo de pessoas, eles existem e eles abrangem um grande número de pessoas. Por mais que você tenha gente que ainda adepta a não vou casar, ainda a grande maioria das pessoas ainda vive sobre essa questão do casamento, né? Por que isso? Porque essa questão do casamento, essa questão do geral, todo fato social, quando a gente fala que ele é geral, ele tem um objetivo, tá? Ele tem um objetivo para criar. Então, o que é o objetivo da escola? É fazer com que você tenha um aprendizado, né? E você tenha uma socialização além do seu núcleo familiar. Qual é o objetivo do casamento? Constituir família. Esse é o padrão. Então, por isso que quando tem gente que casa e não tem filhos, ele acaba sendo cobrado pela sociedade indiretamente.
Porque sempre é aquela coisa, você começa a namorar, quando que vai casar? Aí casa, quando que vai ter filho? Aí tem filho. Quando tem filho, quando vai ter o segundo? Teve o segundo. Aí cresceu, você faz o mesmo padrão. Quando que você vai me dar um neto? E por aí vai. Então, ou seja, sempre acaba tendo que ser esse padrão, mas acaba não levando em consideração que a pessoa simplesmente, hoje em dia, você tem casais que se casam e, tipo, não quero ter filho. A gente aceitou casar, mas não quer ter filho, não quer constituir a família. É um direito de cada um. Mas a gente acaba achando aquilo ali estranho, porque no nosso imaginário, nossa consciência coletiva, para casar é para constituir família. Tá? E o último, a última característica que ele é coercitivo. O que é uma coerção? É você impor algo sobre alguém, né? Ele tem ele leva os indivíduos conforme as regras sociais. Então, ou seja, mesmo que ele não tenha uma percepção consciente, ele acaba sendo induzido que ele tem que fazer aquilo, ele tem que ter um padrão de comportamento, porque a sociedade vai exigir isso, tá? Então, ou seja, ele existe, ele é geral, e ele existe, independente da nossa vontade, ele é geral, porque abrange um grande número de pessoas, e ele é coercitivo, porque acaba impondo a você o sentido de que, se você não se comporta dessa maneira, você vai passar a ser mal visto na sociedade. Isso aí tem vários casos que ocorrem. Né? Isso aí é um padrão que, para você poder modificar, isso aí leva um tempo. O maior exemplo que você tem isso da questão do fato social, por exemplo, é a questão da tatuagem. A tatuagem, durante muito tempo, era visto como algo extremamente negativo. Era coisa de vagabundo, a polícia não aceitava ninguém que fosse tatuado, hoje ele já aceita desde que a tatuagem não apareça. Tá? Você tinha muito essa coisa de falar que quem se tatua, né, qualquer que seja a tatuagem, aquilo ali é coisa de vagabundo. O cara não trabalha, a pessoa não faz nada, tá? Não faz nada da vida. Hoje você já tem um padrão de uma questão social de que quem está sem tatuagem acaba quase que fora daquele núcleo, né, de pessoas. Né? Como assim você não tem tatuagem, nem que seja uma coisa mínima? Isso aí, tatuagens variadas, caracteres em japonês, um dragão, a imagem da mãe, a imagem dos filhos, né, escreve o nome da pessoa amada, enfim, são variados, bota personagem de desenho animado, é o que a pessoa quiser, tá? Então, coloca no rosto, coloca nas costas, enfim, no braço, isso aí independe, né? Isso aí é uma coisa que está mudando agora, mas se você for pegar pessoas, principalmente pessoas mais velhas, elas ainda têm uma resistência com relação à tatuagem. Né? Eles têm ainda uma certa resistência, porque foram adaptados naquela consciência de que tatuagem não é uma coisa legal. Né? Já ouvi gente falando que não sou gado para ser marcado. Né? Então, ou seja, são questões que as pessoas ainda colocam. Né? E vai ser uma coisa curiosa que daqui a algumas décadas você vai ter uma quantidade imensa de idosos tatuados. Né? Vai ser um padrão aquilo ali, você ter pessoas que vão chegar à terceira idade tatuados. E, claro, a tatuagem, quando eles fizeram, eram jovens, em que a pele ainda era firme. Conforme a pele vai enrugando, vai encolhendo, aquilo ali, a tatuagem vai ganhar uma outra forma. Né? Mas é um exemplo que a gente tem como a coisa pode modificar com o tempo. Né? Então, ou seja, esse coercitivo daqui a pouco pode ser, se você não tiver tatuagem, você começa a ser impelido obrigado a quase fazer alguma coisa mínima para poder pertencer a um grupo. Tá? Os exemplos que eu coloquei, que são escola e casamento, a gente pegar cada um deles. A escola, ela é exterior, ela vai continuar existindo, seja qual for o padrão, tá? Que tem, você vai ter uma escola ali para existir, para transmitir o conhecimento. Ela vai ser geral porque a maioria das pessoas, a grande maioria vai para a escola, né? Você tem pouca gente que estuda em casa, são casos mínimos, até porque vão entender que existe uma função na escola, não é apenas passar um conhecimento, e sim para você poder passar, ter uma socialização, você ter contato com pessoas além do seu núcleo familiar. Né? Hoje, que a gente está vivendo esse período da pandemia, muitos pais estão vendo como que é difícil você educar alguém, você colocar o seu filho para estudar dentro de casa. Né? Você você estudar com ele ali é uma coisa complicada, não é uma coisa simples. Então, por isso que você acaba tendo o uso da instituição como a escola, para você colocar um padrão ali, ele vai ter até uma disciplina, porque ele vai ter regras para estudar, horários para estudar, então vai ter a parte da história, da matemática, da química, física e por aí vai. Você vai ter um padrão ali de estudo.
né? Você sabe que naquele período ali você vai estudar aquilo. E é coercitivo porque você acaba sendo levado que você tem que fazer isso. Porque você começa a ver que, sem a escola, você vê que é muito mais complicado você poder estudar. O casamento é outro exemplo. Você tem uma questão exterior, o casamento é uma instituição que vai continuar existindo, independente se você gostar ou não. Ele é geral, a maioria das pessoas vai adotá-lo, e ele é coercitivo porque você vai ter sempre aquela pressão de que, se você está ali, você não vai casar nunca, né? Você vai permanecer solteiro para sempre. Então você sempre fica o famoso ficou para titia ou ficou para titio, né? Você não vai ter um padrão para poder se movimentar. Isso aí acaba sendo cobrado. Parece uma coisa boba, mas aquilo aí diz muito do que a sociedade exige da gente. Que nós temos que sempre seguir esse padrão, que você tem que perpetuar a espécie, você tem que perpetuar a família. Você vai constituir, você vai criar filhos, você vai gerar filhos, você vai constituir, por aí vai. Principalmente no caso, que eu vejo no caso de mulheres. Quase sempre quando que vai ter filho, que é quase aquela coisa de dizer que é inconcebível uma mulher não gerar um outro ser. Né? Fica naquela coisa da existência de que ela tem que fazer isso. E totalmente acabam excluindo que cada um tem seu padrão. Né? Você pode ter mulheres de dizer que isso é uma coisa que está até crescendo, dizer que não quero ter filhos, é um direito meu. E realmente é um direito. Ninguém é obrigado a parir ninguém. Né? Você tem que querer aquilo ali. O gesto vai por aí vai. Então, ou seja, as instituições estão, a gente pode citar também hospitais, as Forças Armadas também, elas vão continuar existindo, as Forças Armadas vão continuar tendo um padrão de disciplina rígida, independentemente se você gosta ou não, elas vão continuar existindo. Né? Então, ou seja, elas vão ter esse padrão, essa coercitividade vai continuar existindo. Tá? Alguma dúvida? Pode partir para o outro? Mas assim, essas características eram dadas pelo Durkheim? Quando ele estudou aquilo ali, ele foi por observação, ele vendo que esses fatos aconteciam mediante essas três características. Existia, a maioria das pessoas adotavam, e elas eram coercitivas. Ele sentia que as pessoas acabavam fazendo, às vezes, apenas para poder agradar, para dar uma satisfação para a sociedade, do que necessariamente era algo que a pessoa estava ficando feliz. Eu, por exemplo, eu conheço gente que se casou na igreja simplesmente para dar uma satisfação para pai e mãe. Mas por ele sim, é irrelevante ter casado na igreja. Queria casar sim, mas não, era irrelevante. Mas casou para dar uma satisfação para a família, uma satisfação para a sociedade. Olha, eu estou fazendo todo o padrão, estou entrando de noiva, de branco, véu e grinalda, tal, blá, blá, blá. Casei, tá lá, meu noivo, virou meu marido, tem a festa, mas para a pessoa, assim, só dei uma satisfação mesmo por mim, não teria nada. Teria só assinaria lá o papel e acabou, né? Então, tanto que o que vale mesmo é o papel, o casamento civil. Né? O que vale mesmo para as leis aqui nossas, o que vale é o casamento civil, você assinar lá no cartório. O que você tem do casamento religioso é uma questão da crença de cada um. Não necessariamente você precisa fazê-lo, né? E até hoje mesmo, até as leis estão ficando mais brandas, que se você estiver junto com alguém por 5 anos, morar junto com alguém, você não precisa nem assinar o termo, já é considerado união estável. Então você passaria a ter os mesmos direitos de que fosse uma coisa de casamento. Então, ou seja, isso aí, na verdade, ele não criou isso, ele foi enumerando o que ele foi observando, né? Essa sensação que ele tinha das pessoas agirem de uma determinada maneira, um padrão na sociedade, que acabava sendo algo que ele via que tinham essas características de serem, continuariam existindo, essas instituições não quebrariam, a maioria das pessoas adotava e muitas vezes a pessoa se sentia impelido para realizar esse padrão de comportamento para poder dar uma satisfação para não ser julgado. Tá? Respondido? Sim, obrigada. Beleza. Vamos para o outro. Solidariedade. O que acontece? O Durkheim ele foi colocando o seguinte, como ele estava inserido dentro do desenvolvimento de uma sociedade liberal, né, o começo da sociedade liberal na Europa, o Estado liberal, então essa sociedade moderna, ele percebe o seguinte, é uma sociedade liberal capitalista, então ele consegue perceber o seguinte, que o comportamento que as pessoas estavam começando a ter naquela sociedade era diferente das sociedades mais antigas. Então ele vai cunhar a ideia de solidariedade. O que é solidariedade? Né? É a ideia de
uma ideia de como que você se comporta entre as pessoas. Você ser solidário com alguém é como que você ajuda o outro, né? Então, ele vai começar a perceber que essa coesão social, essa solidariedade, ela foi mudando ao longo do tempo. A sociedade que ele vivia naquele momento, e que nós vivemos hoje, ela seria uma sociedade diferente das sociedades anteriores. Então, ele vai definir a solidariedade de duas maneiras, mecânica e orgânica. A mecânica são as sociedades que são pré-capitalistas, ou seja, você tem um baixo grau de consciência individual, para não dizer nenhuma, né? Ou seja, o que predomina nas sociedades pré-capitalistas é uma questão mais coletiva. É diferente da solidariedade orgânica, que é a sociedade capitalista que ele vive, que ele viveu, que é uma ampla divisão de tarefas e funções, que você tem uma interdependência entre os indivíduos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a solidariedade mecânica das sociedades pré-capitalistas, ela é coletiva, então, ou seja, você não tem a questão tão individual. Na solidariedade orgânica, que é a sociedade capitalista, ela já seria mais individualista. Então, por ela ser individualista, você precisa que as pessoas tenham essa interdependência, seja econômica ou tecnológica, e principalmente moral. Você precisa que as pessoas estejam afinadas entre si, essa divisão de funções, você tenha que ocorrer, porque na solidariedade mecânica é aquela coisa que acontece ao natural. Por ser uma sociedade coletiva, por ser uma sociedade que preza mais pelo coletivo, a coisa já acontece de forma natural. Uma solidariedade orgânica, uma sociedade capitalista, que é mais individualista, você precisa que as pessoas tenham um hábito de ajudarem umas às outras, né? Então, ou seja, a mecânica acontece de forma natural, né? Como já é algo coletivo, você não precisa dizer que a pessoa que você precisa ajudar a outra. Numa solidariedade orgânica, ela precisa ter esse entendimento, porque cada um tem a sua função na sociedade. Então, ele precisa ter esse entendimento que ele precisa agir como uma coisa só, né? Ele precisa ter a ajuda entre as pessoas, porque cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua função. Então, ou seja, eles precisam ter esse desenvolvimento, tá? Um outro... Professor, Oi, fala. mas tipo assim, no caso do Fordismo, seria uma coisa mecânica ou orgânica? Ele precisaria ter essa interdependência também, porque o que acontece com o Fordismo? O Fordismo, ainda assim que você tenha habilidades específicas, você precisa do todo para você ter aquela linha de produção ser montada. O problema é, quando você se baseia apenas no que você sabe fazer, vamos pegar aqui o exemplo de uma linha de montagem de carro. Se você só sabe colocar o motor, e não entender o todo, é o que a gente chama de alienação, né? Você não sabe o todo, você acaba se perdendo. Aí sim é necessário fazer o que ele fala da questão da solidariedade orgânica. Você precisa entender que o outro tem uma função tão relevante quanto a sua, você precisa entender qual é a função final daquele produto, para você entender qual é o valor do seu trabalho. Porque se você só sabe colocar o motor, você não entende qual é o processo final, não vai adiantar, você vai continuar preso no seu individualismo ali, você não vai entender exatamente qual é o processo. Então, por isso que ele coloca que a ideia é da gente entender o que cada um faz na sua função, você entender a interdependência. A partir do momento que você coloca o motor, o cara vai botar a carroceria, o outro vai botar o pneu, ele vai pintar, e aí depois o vendedor vai vender o carro. Então, ou seja, você tem que entender como é que funciona todo esse processo. Foi claro ou ficou ainda uma dúvida? Ele travou aqui. Foi claro. Qual é o exemplo, então, de uma solidariedade mecânica? A solidariedade mecânica, as sociedades indígenas. Porque eles têm um princípio coletivo, você não precisa dizer para cada um o que ele deve fazer, porque ele sabe que todos eles ali vão operar entre si. Entendeu? Ele sabe exatamente o que cada um ajuda o outro. Aquilo ali é uma coisa normal. Então, sabe que o outro vai sair para pescar, para caçar, a pessoa que é responsável para cozinhar, você não precisa. Tem o pajé, tem o cacique, você não precisa dizer aquilo ali. Na sociedade capitalista que ele analisou, ele vê que cada um está fazendo uma coisa individual, e esse individualismo está fazendo a sociedade se perder,
o que ele precisa. Por isso que eles estão questionando, por isso que essa sociedade está questionando as instituições que estão vigentes. Por isso que eles estão questionando a questão da religião, porque você está perdendo esse coletivo, você está ficando cada vez mais individualista. Então, se a partir do momento que fica cada vez mais individualista, você questiona se aquilo ali que você está fazendo de uma forma coletiva é o certo você seguir. Né? Cada um está querendo fazer da sua maneira. Tá? Tranquilo? Entendi, obrigada. Beleza. Bom, outro conceito dele, que é a anomia social. O que é uma anomia? É uma desordem social. Tá? Isso aí pode ser descrito como um fato social patológico, ou seja, é a ausência ou desintegração das normas sociais. O que ocorre? Uma greve, uma rebelião, uma passeata reivindicando alguma coisa, tudo isso indicaria uma anomia social, porque seria essa desordem, alguma coisa não está funcionando. Então, quando você tem um motim, quando você tem uma rebelião, né, pessoas, uma anarquia, aquilo ali seria um indicativo de que algo não está bem na sociedade. Né, a sociedade está tendo problemas. Então, ou seja, o que ele estava criticando, justamente essa questão de dizer que a sociedade que ele vive, que é moderna, está vendo cada vez mais racional e individualista. Então, a partir do momento que você começa, esses distúrbios começam a acontecer, vai satisfação de um, de outro, tudo mais, começa a ter uma força muito grande de insatisfações individuais das pessoas, aquilo ali gera uma anomia. Então, a greve seria uma anomia, a rebelião seria uma anomia, o motim seria uma anomia, tá? E quando que ele enxerga isso? Por conta do acelerado processo de urbanização que está passando a sociedade europeia naquele momento. As pessoas cada vez mais estão saindo do campo para ir para as cidades. E a partir do momento que eu estou indo para as cidades, você está tendo que acomodar uma grande massa de populacional que está migrando de um lugar para o outro. Então, você tem que começar a abrigá-las e cada um está lutando por um salário, porque trabalho escravo já foi e serviu também. Então, você está tendo um trabalhador assalariado. O que acontece com a força do trabalhador assalariado? Cada vez mais começa uma competitividade para você ter cada vez mais dinheiro para poder se sustentar. Então, é isso que ele acaba criticando, né? Essa falta de solidariedade começa a nascer dali, tá? Então, você tem novas formas de organização das relações sociais, a influência da economia, que após a Revolução Industrial vai crescer bastante, porque você começa a ter o uso frequente de máquinas. Então, tudo isso ele vai observar nessa questão da anomia social. Então, essa divisão do trabalho que vai ocorrer nas sociedades complexas, que são as sociedades capitalistas, ela vai começar a promover a diferenciação entre pessoas. Então, se alguém tem uma capacidade de entendimento maior do que do outro, eles começam a ser diferenciados. Tá? Então, por isso que ele fala que a solidariedade mecânica, ela acontece em sociedades mais simples, como os índios. Aqui, a sociedade que nós temos aqui, os índios que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, são sociedades simples. Eles não têm a questão do uso da roupa, não tem a questão do dinheiro, não existe o dinheiro ali para eles, né? Não os que têm contato, evidentemente, conosco, mas os que vivem apenas na floresta, o dinheiro não importa para eles. Eles vivem da floresta, né? Eles sabem muito bem as divisões de tarefas, então essa solidariedade acaba acontecendo de uma forma natural. Então, ou seja, a questão toda que esse conjunto de regras sem uma unidade, né, permite essa anomia, se você não colocar um padrão ali, as pessoas cada vez mais olhando só para si mesmas, aquilo ali vai ter uma questão de revolta, está presente ali. Você começa a ter essa ausência de solidariedade. O exemplo de um filme que eu vi recentemente, que, para mim, um bom exemplo de anomia social é o Coringa. Vocês chegaram a ver? Uma de vocês três? Sim. Sim. Qual? Já, mas eu sabe. Oi? Qual? A gente já tá em anomia, né? Aquilo ali é um exemplo de anomia. Porque o que acontece? Você tem uma pessoa que, sim, tinha distúrbios psicológicos, né? Tinha uma doença, que é a questão dele ficar rindo, né, de forma descompensada sobre qualquer situação, quando ele ficava nervoso, e aquilo ali é uma doença que realmente existe, né? E como que, de repente, aquela sociedade começa a se virar para ele, não presta atenção no que ele faz, ele acaba fazendo ele tem um ato de fazer justiça com as próprias mãos, e aquilo ali gera uma comoção entre as pessoas que, de repente, todo mundo se identifica com o Coringa.
né? O que é o Coringa? O que ele está fazendo ali? Né? Ele está fazendo, ele está dando voz a gente está sendo largado aqui, então a gente começa a se revoltar. Então, a visão final, principalmente do filme, do que acontece, aquilo ali é bastante simbólico, aquilo ali é um exemplo de anomia social. É um sujeito que acabou servindo de inspiração para as pessoas se revoltarem contra o governo, se revoltar contra a polícia, se revoltar contra todas as insatisfações que estão presentes ali, tá? Então, ou seja, aquilo ali um fato bem curioso, né? Vocês três falaram que viram o filme? Eu não. Não, tá, então não vou contar o restante, não. É que tem um fato que acontece durante o filme, que para quem acompanha quadrinhos tal, e sabe do simbolismo que tem Batman, Coringa, tem um ponto ali que acontece, então não vou dar spoiler, não. Mas tem um ponto ali que aparece ali que é bem simbólico. Não pretendo ver, não. Ah, é? Tá. O que acontece? No meio do distúrbio ali, do Coringa, né, da rebelião que está tendo, acontece que uma criança sai com os pais, o pai é rico, né, o pai é um dos patrocinadores de Gotham City, que é a cidade onde se passa o filme, e quando ele sai do teatro, está tendo esse distúrbio, e um deles, ele é abordado por um sujeito, os pais e a criança são abordados, e o criminoso ele atira, matando os pais dele, e deixa o garoto vivo. Esse garoto vai se tornar o Batman mais à frente. Então, ou seja, o que ele quis botar ali, ele modificou um pouco a história original, mas o que ele quis colocar ali no filme é uma motivação de uma anomia social, como que aquilo ali vai crescer, vai impactar diretamente na vida de um garoto que mais tarde vai se tornar, o sujeito vai ser exatamente o oposto do Coringa, vai ser um sujeito que quer impor a ordem. Né? O Batman, na verdade, o que ele vai se tornar o Batman, ele vai querer impor a ordem sobre essa anomia que ele provocou, essa anarquia que ele provocou. Na verdade, o Coringa nada mais é do que um sujeito anárquico. Ele simplesmente não está disposto a enriquecer, ele não está querendo poder, ele simplesmente está querendo levar a loucura para as pessoas. Né? É simplesmente deixar, façam o que vocês quiserem. Então, ou seja, eu vejo esse filme como um bom exemplo dessa questão da anomia social, dessa questão de quando você não tem as instituições firmes ali presentes, você acaba provocando esse distúrbio. Então as pessoas começam a se movimentar ali, vendo cada um seu lado, na revolta de que o governo não me atende, a polícia é ruim comigo e tudo mais, eles começam a ter uma revolta daquilo ali. Então você precisa que as instituições estejam firmes, elas estejam em cima dessas pessoas para poder ter um controle social, porque senão você vai despancar para desordem. Que é isso que o Durkheim acaba criticando, essa anomia acaba fazendo isso. Não somente com uma rebelião dessa maneira, mas também greves. A greve é uma anomia social. A greve, aquilo ali é um sentimento de insatisfação, porque é um direito legítimo de cada um, né, do trabalhador, só que você cria essa insatisfação. Você só faz greve quando você está insatisfeito com alguma coisa, seja com salário, seja condições de trabalho, seja alguma coisa, uma injustiça com alguém, enfim, são pontos que vão sendo colocados, tá? Um outro conceito... Fábio, fala. mas o contexto de hoje em dia já é uma anomia? Porque, Taixa acabou de se demitir, então isso também já é um exemplo disso? Olha, não exatamente uma anomia, porque você está dentro ali do próprio governo. A anomia é mais uma coisa mais individual, assim, se daqui a pouco a gente começar a ter saques na rua, né, pessoas começarem não tem dinheiro, as pessoas não estarem não tendo o que comer, começarem a fazer saques. Aí sim já é uma anomia. Né? A partir do momento que a gente vai ter uma anomia, é quando realmente as instituições não conseguirem mais controlar as pessoas começarem a fazer o que bem entendem. Ali que eles chamam que seria anomia, né? A partir do momento que você realmente começar isso, começar saques, começar assaltos, né? Começar uma rebelião na prisão, né? Porque a gente está tendo vamos colocar assim, as prisões elas estão sendo controladas nesse momento, mas as visitas íntimas foram canceladas por conta do coronavírus. Você está tendo uma restrição muito grande entre os presos. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Aí você adoece outra, começa a ter uma difusão muito grande do coronavírus dentro das prisões, a gente sabe que é um amontoado de gente, né?
e ele já não tem mais a questão da válvula de escape, que seria esse contato com a família, aquilo ali pode ter uma rebelião fácil, né? Até chegou a ter alguns casos ali, mas foram controlados rápido. Mas se você começa a ter aquela coisa de descontentamento, né? Começa a ideia do crime organizado, de conseguir ter contatos entre as prisões e falar assim, ó, pode tacar o terror aí fora, como já aconteceu várias vezes aqui no Rio, ficar dentro da prisão mandando ordem, né? Você começa a ter uma rebelião dentro da prisão, e aí começa aquele jogo de xadrez. Cara, se eu mando a polícia para cima e tem um massacre, vão cair em cima de mim. Se eu pego e não faço nada, também vão cair em cima de mim. O governador, o presidente começa a ficar naquela, o que eu faço aqui? Né? Ele pode simplesmente ligar o F, né, e, vamos embora, faz o que tem que fazer, não importa o que os outros vão pensar. Então, ou seja, é algo que, se tiver uma rebelião dentro das prisões, já é uma anomia também. E isso aí, eu acho que, nesse momento, ele está sendo controlado, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar, porque você imagina o sujeito que tem a válvula de escape dele, o cara está lá na prisão, está pensando não sei o quê, se o cara não tem essa válvula de escape para ver um familiar, ter contato que seja até mesmo sexual, o cara começa a dar uma pirada, né, e vê que o sujeito está doente, o outro também. Uma rebelião ali não é descartada, tá? E começa a ser uma coisa coordenada, vai ser muito pior ainda para todos nós. Tranquilo? Tá bom, obrigada. Fábio, só mais uma coisa, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma greve ou de uma manifestação pacífica, a gente também está falando dessa anomalia social? Porque, Sim. assim, eu não estou entendendo porque, por exemplo, essa anomalia social seria essa falta de solidariedade. Só que quando as pessoas, um grupo de pessoas estão juntos, defendendo tal coisa, isso, tipo, junto por um coletivo, né? Isso não seria uma solidariedade? Só que aí não é uma anomalia, é uma anomia, tá? É diferente. Isso, desculpa, eu falei errado mesmo. A anomia, o que ele fala, é algo que está em desordem do que o funcionamento da própria sociedade. Então, se você tem uma greve, você está tendo um descontentamento, alguma coisa dentro dessa sociedade. Se você está tendo uma passeata, você está tendo descontentamento. Por si só, ele já coloca que isso é uma anomia, porque você já está tendo uma quebra do padrão normal que deveria se conduzir à sociedade. Porque qual é o padrão que a gente tem? Todo mundo vai lá, trabalha, volta para casa, acabou. Né? Quando você tem uma insatisfação de todo mundo, não funcionou, vamos lá, sei lá, greve nas faculdades públicas, né? Quando você não está tendo um padrão de funcionamento, alguma coisa aconteceu. Então, você já não está tendo um funcionamento da sociedade, então aquilo ali já é uma anomia. Quando você tem uma passeata, que você vai interromper o trânsito, já não está tendo fluxo normal, então você também está tendo uma anomia. Então, para ele, a anomia seria tudo no sentido de que o funcionamento padrão da sociedade não está ocorrendo naquele momento. Então, mesmo que tenha o entendimento da ideia de uma solidariedade nesse momento, né, porque as pessoas estão se unindo, mas a anomia está vindo primeiro, tá? Depois que vai ter essa solidariedade que ele fala, é a sociedade funcionando de maneira ordeira. É isso que ele está falando, tá? Essa solidariedade do entendimento da função do outro é no sentido de que você tem uma sociedade que está em pleno funcionamento, você não tem descontentamento. Se tiver descontentamento, acaba sendo anomia. Tranquilo? Entendi, então são conceitos opostos, certo? Isso, exatamente. A solidariedade ela vai ocorrer se a sociedade estiver funcionando, tá? Se tiver descontentamento, vira anomia, vira um padrão que não está sendo seguido. Ok? Beleza. Beleza. Bom, outro conceito dele que é importante é a ideia do suicídio. Tá? O suicídio, até hoje, para todos nós aqui, é um tabu. Né? É um tabu, seja moral, seja uma questão religiosa. Por que a gente fala isso? Porque a ideia do suicídio, né, a ideia de você tirar a própria vida, para a maioria das religiões, é entendido como o maior de todos os pecados. Mais do que você tirar a vida do outro, é tirar a própria vida. Né? Então, sempre tem essa questão. Tanto que, quando uma pessoa se suicida, no caso do catolicismo, você não tem uma missa de sétimo dia, não é feita para um suicida, porque ele é considerado como se tivesse sido um pária, porque ele cometeu o maior dos pecados. Né? O Getúlio Vargas, por exemplo, ele não teve uma missa de sétimo dia. As pessoas que eram adeptos dele fizeram um ato, né, próprio dele, mas foi proibido.
A própria igreja não fez uma missa de sétimo dia para ele, né, porque tem esse padrão. O suicídio, ele tem que ser visto sempre com muitos dedos. Então, você pode ver que é difícil você divulgar isso entre os jornalistas, você tem uma conduta ética ali, um padrão que se fala, para não procurar falar a palavra suicídio. Então, quando um astro famoso morreu, foi encontrado morto. Então, foi encontrado morto, já começa a gerar uma certa polêmica, porque vai falar assim, cara, encontrado morto como assim? Infartou, né, teve um AVC, qualquer coisa do tipo, né, ou simplesmente, mas em geral, quando é isso, tirou a própria vida. Então, a gente não usa o termo suicídio, aí bota, quando é revelado, tirou a própria vida, tomou muitos remédios, né, foi encontrado enforcado, enfim, procura-se por que isso? Porque entende-se que se você falar a palavra suicídio, isso poderia incentivar mais pessoas a fazerem isso. A questão da depressão é muito forte. Então, ou seja, o Durkheim vai pegar o suicídio como uma ação individual, intencional e consciente. Né? Porque o cara tira a vida porque ele quer. Não foi uma coisa divina, algo que simplesmente aconteceu, um acidente. Não, ele tira porque quer. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Rio, você tem uma taxa de suicídios, né, em alguns locais que simplesmente não se divulgam, como, por exemplo, pessoas que se jogam no trilho do metrô, pessoas que se jogam na UERJ, tem uma taxa de suicídios considerável, porque não se divulga isso. Né, as pessoas não divulgam justamente para não incentivar os outros a fazerem isso. Por que a UERJ? Porque a UERJ fica num prédio enorme. Tem aqueles corredores, para quem já foi na UERJ, sabe, eles têm corredores entre os blocos ali, que aquilo ali sempre fica com guarda, ele tem sempre um guarda ali vigiando exatamente para impedir que a pessoa faça. E aquilo ali é terrível, porque, imagina, o corpo, pela gravidade, o sujeito se joga do 12º andar, evidentemente o corpo, quando atingir o chão, ele vai estar completamente destroçado. Né? E é uma cena para alguém ver aquilo ali, totalmente grotesco, para não dizer outra palavra. Mesma coisa no metrô. Então, vira e mexe quando o metrô fala assim, o metrô não funciona de estação X a estação Y. É porque em geral, alguém se jogou ali, mas eles não falam o que foi. Eles não divulgam justamente para não incentivar que mais pessoas façam isso. É um padrão, é um tabu que você tem na sociedade. Quando você tem alguém que se suicidou nas famílias, em geral, o pessoal costuma não falar muito no assunto. Né? Que a pessoa, ela é algo muito pesado, falar, fulano tirou a própria vida, né? Então, você tem casos, sejam famosos, sejam pessoas desconhecidas, você tem uma taxa de suicídio considerável. E uma coisa que o Durkheim, ele fala, que o que ele vai estudar é o que leva, quais são os fatores sociais que levam a pessoa a tirar a própria vida. Então, ele vai entender que vai ter diferença entre os suicídios, tá? Você vai ter 3 tipos de suicídios ali. Primeiro, o suicídio altruísta. É quando o sujeito abdica da própria vida em prol de uma causa maior. Então, ou seja, ele tende a pegar que o ego da pessoa ele é menor do que a consciência coletiva. Ou seja, o suicida, ele não enxerga um motivo para viver por conta daquela causa. Então, ele dá a vida pela causa. Então, se por acaso o cara sujeito tem uma ideologia política muito forte, ele diz assim, eu vou dar minha vida pela causa, então se joga na frente de onde está atirando, né, ele se prende numa árvore, porque diz que você não pode devastar a árvore, né, o sujeito se alista nas Forças Armadas quando o país dele está em guerra, porque eu vou defender meu país, e se eu morrer, aquilo ali seria um suicídio consciente, falando assim, eu vou atacar aquilo ali, vou defender qualquer forma o meu país, então aquilo ali seria um suicídio altruísta, que altruísmo é isso, é você se dedicar a sua vida a mais do que em relação ao outro. Então ele diz que esse suicídio, né, você abdica, ele não fala que isso aí também é o correto, mas ele consegue identificar que existe esse tipo de suicídio. Ou vamos pegar uma coisa meio padrão, assim, meio filme, mas enfim, né, vamos supor que você está na calçada, você vê que uma criança cai, corre no meio da rua e está vindo um carro desgovernado. Você corre na direção dele, empurra e recebe todo o impacto e morre. Aquilo seria um suicídio altruísta. Por quê? Ele sabe que é a única alternativa que ele tem de empurrar a criança, mas ele vai receber todo o impacto.
Então, no que ele recebe aquele impacto ali, ele deu a vida em relação a uma causa, em relação a uma pessoa. Então, isso seria considerado um suicídio altruísta, é você dar a sua vida pelo outro, é dar a vida literalmente. O suicídio egoísta, o segundo assunto. Suicídio egoísta é quando você é motivado por uma motivação egoísta, ou seja, que não é social, né? O indivíduo, ele enxerga a sua existência como uma coisa que não compensa todo o meio social que ele está vivendo. Então, ou seja, ele só enxerga o seu sofrimento. Então, o que ele fala que é suicídio egoísta é aquele sujeito que está lá, ele está só pensando que só ele sofre, só tudo que está tendo na vida dele não é o suficiente, então ele bota um fim, né? Porque ele entende que o que é o pensamento do suicida? O suicida, ele pensa assim, se eu botar fim na minha vida, acabou meu sofrimento, né? Então, por isso que pessoas que acreditam em uma vida após a morte, em geral, se ressentem de praticar esse ato, porque eles sabem que vai ter uma continuação dali. E, em geral, a maioria das religiões colocam que esse após não é legal. Você vai ser penalizado por aquilo, né? Você vai ser penalizado por você ter praticado um pecado tão grave. Então, ou seja, ele tem esse sofrimento que ele está tendo, né? Ele entende que todos os fatores externos que levam a ele para provocar o suicídio, né, é visto de um modo egoísta, né? Porque é um sofrimento que ele está tendo que é causado por um meio social, que ele entende que aquilo ali é sofrimento para ele, tá? E o terceiro caso é o suicídio anômico, que acontece em casos de anomia social, ou seja, quando você tem caos, tem desordem na sociedade, tem uma crise econômica, né? Então ele entende o seguinte, ele diferencia esse anômico do egoísta, tá? Porque o egoísta seria, você está tendo uma sociedade que está em funcionamento, mas aquilo ali não está te satisfazendo, então você acaba praticando o ato suicida. O suicídio anômico é simplesmente, você está tendo uma crise, vamos colocar aqui, quando teve a crise de 29, muitas pessoas se jogaram dos prédios, que abriram falência de uma hora para outra. Isso seria um suicídio anômico, porque a pessoa entrou em desespero. A pessoa tinha um padrão, de repente teve um distúrbio muito grande na economia, uma crise econômica muito grave, e simplesmente a pessoa tirou a vida. Então, o entendimento dele também seria um outro tipo de suicídio. Aquele suicídio que o cara faz uma coisa mais impulsiva, né? Porque é explicável, porque você está tendo um padrão de comportamento que a sociedade demandou para você, que te fez tirar a própria vida que você não está dando conta. Você abriu falência, você não tem mais ter o contato, fazer o papel social que você tinha, porque ele entrou em colapso. Então, ou seja, a partir do momento que você tem isso, você tinha um padrão de vida, de repente, eu perdi tudo, não tenho mais como alimentar minha família, fazer o que eu costumava fazer, então o cara vai e tira a própria vida, né? Então, ou seja, esse seria o anômico. Vocês devem, se viram, ou pelo menos ouviram falar, quando teve a polêmica, essa questão do suicídio, quando teve a 13 razões do porquê, no Netflix, né? Que falava sobre uma garota e contava exatamente, nessa série, contava exatamente os motivos, ela vai contando os motivos que levaram ela a perder a vida. Isso teve muita crítica na época, porque ele dava uma glamorização ao suicídio. Ele dava uma glamorização porque ele mostrava passo a passo como que você deveria, para você poder perder a vida, né? E mostrava as explicações. Isso aí, grupos do CVV, assim, caíram matando, falando, cara, não faz isso, porque isso está glamorizando a maneira do suicida, como se diz, ainda é uma saída possível você tirar a sua vida, né? Então, ou seja, tanto que no início de cada episódio você tinha que botar, eles foram obrigados a colocar uma chamada falando, alertando para os riscos do suicídio, falar que isso não é uma coisa bacana de se fazer, mas eles tiveram que fazer isso justamente por conta da pressão que teve, né? Realmente é um tabu, é algo que realmente não é bom, as pessoas ficam muito apegadas àquilo ali, do suicídio, e divulgar isso aí, glamorizar, é pior. Teve outros casos, como, por exemplo, entre crianças, que é o caso do desafio da baleia azul, uns anos atrás, né, que ele incentivava, as crianças tinham que fazer várias tarefas ali no final, depois foi para adolescentes também, no fim das contas eles tinham que fazer práticas que tiravam a própria vida. Então, enfim, é algo que é bizarro você pensar nisso, né? Você vai incentivando aquilo. Então, você
quanto menos você falar que isso ocorreu, é algo que, de uma maneira moral para a sociedade, é melhor, porque você incentivaria, né? Aqui no Brasil, a taxa de suicídio não é tão alta quanto outros países como Japão e Suécia, que é algo curioso, porque Japão e Suécia são países que são ricos, né? Só que, ao mesmo tempo, por serem ricos, eles encaram um padrão que é justamente a questão mais, vamos dizer assim, monótona, vamos dizer assim, né? A Suécia é um país que boa parte do ano é escuro por conta da posição geográfica dele com relação ao sol, a outra parte é dia, boa parte do tempo. O Japão é uma sociedade extremamente disciplinada, então muitas vezes a pessoa não aguenta, né? Você tinha, até mesmo no padrão japonês, você tem os samurais. Antigamente eles faziam o harakiri, que era um suicídio, era você pegar a espada e cortar a própria entranha, né, as próprias entranhas. Então, ou seja, quando eles tinham a questão da desonra, e aquilo ali era visto como algo positivo, você tinha os kamikazes, os pilotos kamikazes da Segunda Guerra, que eles simplesmente pegavam os aviões e jogavam contra as embarcações, né, adversárias, inimigas. Então, ou seja, eles morriam, eles jogavam o avião simplesmente. Então, ou seja, essa coisa do suicídio na sociedade japonesa é algo que já é discutido, então por isso que eles têm uma taxa muito grande, essa questão da disciplina. Então, quando você foge dessa disciplina, muitas vezes você não aguenta. E aqui no Brasil, e boa parte das sociedades ocidentais, é essa questão do silêncio, que você aborda ali. Muitas vezes a pessoa, mas a pessoa estava tão bem de vida, estava feliz, e simplesmente tirou a vida, né? Então, ou seja, fica aquela coisa silenciosa. Por isso que não se fala tanto. É importante, sim, você debater isso de frente, mas não ficar divulgando que tantos fulanos fizeram, tiraram a própria vida. Principalmente quem é ídolo de alguém, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, se meu ídolo fez, eu vou fazer também. É uma preocupação muito grande, principalmente quem é ligado à música e se suicidou, né? É algo que as pessoas olham aquilo ali e têm cuidado, porque se você tem uma legião de fãs, aquela legião de fãs pode pensar, se o meu ídolo fez, eu também posso fazer. É uma coisa consciente, assim, se a pessoa não estiver muito bem equilibrada mentalmente, aquilo ali realmente pode dar um problema muito grave, tá? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem. Tudo bem? Beleza. Bom, vamos para a parte aqui, a penúltima parte, que são as principais obras do Durkheim. A primeira obra dele é da Divisão do Trabalho Social, que é de 1893. O que acontece? Ele vai analisar as funções sociais do trabalho, para ele mostrar que como essa divisão do trabalho na modernidade, na sociedade que ele está vivendo, é a fonte para você poder ter uma coesão social. Você permitir, você entender que essa divisão do trabalho é importante para ter uma coesão, mas, ao mesmo tempo, você entender que você precisa entender a importância do trabalho do outro para você poder viver bem em sociedade. É nessa obra que ele define o que é solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Tá? É nesse livro ali que ele vai desenvolver isso. Então, ou seja, essas sociedades modernas, essa diferenciação social e a complexidade que ele vai ter, que vai marcar o seu corpo social. Então, ou seja, por isso que ele vai criticar, ele vai dizer que é o coletivo que vai moldar a sociedade, não o contrário, não é o indivíduo que vai moldar o coletivo. Então, é a partir dessa obra ali que ele vai ter esse entendimento, porque ele vai fazer essa crítica, porque se a partir do momento que você tem essa predominância de consciência individual numa sociedade capitalista, né, a sociedade ela se perde. Então, você precisa ter esse coletivo, moldar esse coletivo para implicar como é que cada indivíduo vai se comportar. Outra obra dele, As Regras do Método Sociológico, que é até colocado como a principal obra, né, onde que ele coloca que a sociedade, ele divide a sociedade, ele divide o estudo da sociologia como ciência humana. Então, ele começa a ter a diferenciação, por que ela não pode ser encarada como uma ciência exata. Então, ou seja, ele coloca a sociologia como um objeto específico de estudo, a sociedade vai ser um objeto, né? Aí que vai nascer também a questão do fato social, vem desse livro também. Ele vai colocar que o fato social que vai ser o próprio estudo da sociologia, porque ele já existe dentro desse mecanismo de funcionamento. Então, ou seja, ele vai aplicar esse método científico para poder abarcar,
né, e vai utilizar o mesmo método que é empregado nas ciências exatas, só que entendendo que tem diferenciações nos resultados, porque você vai ter um resultado subjetivo ali, né, você vai ter um resultado específico nas ciências humanas que é diferente das ciências exatas quando você vai buscar o conhecimento. A outra obra dele, que é o Suicídio, que é o que a gente já falou agora há pouco, né, que é a ideia de entender que como um ato individual pode ser resultado de um meio, da agilidade que o meio social vai provocar, então do coletivo agindo sobre o indivíduo. Então, aí que ele vai colocar a prova da utilidade da sociologia, porque a partir do momento que você entende o funcionamento da sociedade, é mais fácil você identificar os problemas e poder saná-los, porque a questão toda não é só identificar, né? É você identificar e poder resolvê-lo. Ele vai ter nesse livro, ele vai colocar que ele vai entender que existem taxas diferentes de suicídio entre protestantes e católicos, né? Por que isso? Ele vai dizer que os católicos têm um controle social maior sobre as pessoas. Então, ou seja, as taxas de suicídio seriam menores entre os católicos. E isso, estudos dele, tá? Dizendo o seguinte, que como você tem um controle mais rígido, porque se a gente for pensar, o catolicismo, você tem uma hierarquia dentro da igreja, você tem a ideia da questão do pecado, de você se confessar, então você tem um controle maior do que os protestantes têm dentro dessa sociedade. Então, ou seja, lembrando que ele está analisando a sociedade da Europa daquele momento, tá? Então, ou seja, a partir do momento que você tem uma integração maior entre as pessoas, né, que ele chama de integração social, menor são os riscos de suicídio, quando você tem uma integração maior ali, né? Os níveis aumentam quando você tem uma anomia, né, quando você tem uma relação mais de dispersão entre as sociedades. Então, ou seja, por que isso? Ele acaba vendo aquilo ali, o índice alto, é quando você destrói a si mesmo porque você não tem onde fugir. Quando você tem uma questão mais de solidariedade, mais de abrigo, você tem níveis mais baixos, porque o sujeito encara que o suicídio seria a última alternativa. Quando você tem uma questão individual muito forte, né, o sujeito ele não aguenta as pressões e acaba tirando a própria vida. Então, a diferença que ele veria seria essa. Quando você tem uma sociedade muito individualista, mais alta taxa de suicídio. Quando você tem uma sociedade mais hegemônica, mais consciente do papel do coletivo, você tem níveis mais baixos, tá? Tranquilo? Para a gente ir para a última parte? Fábio, Oi. a questão do positivismo foi de qual sociólogo? Foi o Comte. Foi o Comte. Ah, tá, eu sempre esqueço isso. Não, foi o Comte. Ele veio anterior a todos eles, né? Ele foi contemporâneo do Marx, mas ele veio anterior ao Durkheim e o Weber. A ideia dele, ele realmente coloca a sociologia como ciência, mas ele não tem essa coisa de dividir, ele coloca a sociologia para se comportar como se fosse uma ciência exata também, tá? O que o Durkheim vai propor é essa separação entre as ciências, tá? Vamos lá, as frases aqui. Primeira frase do Durkheim. A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios. O que ele está falando aqui? Para você construir um ser social em uma determinada sociedade, você vai ter uma série de normas e princípios que ela já vai trazendo de outras gerações. Então, ou seja, a partir do momento que você vai construir aquele ser, ele já é uma bagagem que ele está tendo já de décadas, de séculos atrás, para você poder moldar aquele indivíduo. São valores que ele vai trazendo. Então, o cara acaba se comportando de uma maneira parecida, pelo menos nesse primeiro momento, como o pai e a mãe dele se comportavam. Depois que ele vai adquirindo outras experiências, que ele pode começar a ter diferenciação no padrão. Mas, em geral, o que você está tendo ali de construção do ser social é algo que a educação vai passando. E como é que é a educação? Nós aqui no Brasil, você tem colégios diferentes, né? Você tem um colégio um pouco mais liberal, outro mais conservador. Um exemplo aqui básico, na Tijuca, você tem o colégio militar, em frente a ele tem o Pedro II. São educações completamente opostas. O colégio militar, ele tem uma questão disciplinar, que é a base do
do militarismo muito forte. A questão da hierarquia é uma questão de ter uma educação muito mais rígida, muito mais conservadora. O Pedro II tem uma educação muito mais liberal. São conceitos diferentes, né? São concepções de educação diferentes. As duas estão certas, tá? É que depende qual você pende para que lado. Por isso que se coloca muito que dependendo do comportamento que a pessoa tenha, não é interessante ir para um colégio A ou B. E você tem que saber exatamente para onde você vai. Então, se você tem uma pessoa, uma criança, né, um adolescente que se comporta de uma maneira muito mais dispersa, dependendo da maneira que se ele precisa de um pouco mais de rigidez, talvez o colégio militar seja uma boa. Mas, por outro lado, você tem que analisar se por acaso essa dispersão, ele realmente ele tem muita resistência a seguir ordens, talvez o Pedro II seja uma educação mais própria para ele. Então, você vai seguindo. Escolas religiosas, a mesma coisa, você tem padrões ali a seguir, mas entendendo que, a partir do momento que você entra nessa instituição, como a gente vê o que é a questão do fato social, ela já existe, ela vai continuar existindo, tá? Mas você tem que estar sujeito aos padrões que ela está colocando. Segunda frase dele: a religião não é somente um sistema de ideias, ela é, antes de tudo, um sistema de forças. Porque a partir do momento que você aceita seguir aquela religião, aquele padrão, você está indicando que ela é também um sistema de forças, ela vai impor a você. Por isso que tem muita gente que hoje em dia se diz uma pessoa não tem uma religião específica, ela é espiritualista, né? Por que isso? Porque a partir do momento que você tem a religião, que é o do religare, né, do latim, que é você se ligar a alguma coisa, você está tendo uma série de normas. Então, se você aceita ser católico, evangélico, budista, muçulmano, você está diante de uma série de circunstâncias para você vai ter que seguir, né? É um padrão de comportamento, por isso que ele fala que é um sistema de forças. Porque ele vai atuar sobre você, a partir do momento que você aceitou aquela fé, você aceitou aquela religião, você vai ter um padrão para se comportar por conta disso. O outro ponto dele: nosso egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade. É a crítica que ele faz ao individualismo, né? O egoísmo é o individualismo, né? É a ideia de você se pensar primeiro antes do que pensar no outro. Então, ou seja, por que ele fala que é produto da sociedade? Que é uma sociedade que ele está vivendo, com a sociedade individualista, né? Pautada na modernidade, que o egoísmo começa a dar ali. O cara começa a ver que, se eu for muito individualista, né, aquilo ali eu prefiro primeiro o meu, depois o do outro. Então, dali que acaba nascendo o egoísmo, né? Por isso que ele fala que é um produto dessa sociedade que está se movimentando. E a última, que é até parecida com a primeira frase: a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. São os padrões que as gerações vão passando. Por isso que você tem conflitos de gerações ali, muitas vezes. Uma geração acaba sendo diferente da outra, porque acaba seguindo um padrão diferente por conta dessa forma rígida que é colocada, a forma educativa que é colocada. Então, é comum, se você tem uma geração que é muito liberal, a geração seguinte é mais conservadora, e vice-versa. Um exemplo básico que a gente tem nisso são as gerações que foram seguindo pós-Segunda Guerra Mundial. A primeira geração, que é o Baby Boomers, né, que são as crianças que nasceram logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando teve uma explosão de natalidade, estava sendo represada por conta da guerra, são aqueles jovens que viveram fim dos anos 50, os anos 60, que viraram revolução sexual, a questão do uso das drogas, a ideia de questionar a autoridade. Então, ou seja, eles têm um comportamento diferente do que eram os pais deles, que foram os que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né, que viveram aquele período. Então, ou seja, eles tiveram uma tendência diferenciada. O que aconteceu com os filhos daquelas pessoas que foram nascer nos anos 70, nos anos 80 principalmente? Tiveram uma postura mais conservadora nos anos 80. Começa a ter uma postura mais conservadora. Aquela coisa da sexo, drogas e rock and roll ficou com aquela geração. A partir diante foi outra. E aí, a geração que já sucedeu já tem um comportamento diferenciado. E por aí vai. Que o pessoal costuma colocar X, Y, né, millennials. Então, ou seja, são diferentes padrões ali. Que é meio complicado a gente definir essa questão de geração, porque eles colocam 20 anos. Então, por exemplo, a geração X seria dos nascidos em 1960 até 79. Eu nasci em 79, mas eu não tenho nada a ver com a pessoa que nasceu nos anos 60. Ele viveu uma outra época.
né? Eu tenho para mim que geração é individual, geração é de cada um, tipo, 5 anos antes de você nascer, 5 anos depois. Então, ou seja, são padrões de comportamento. Vocês mesmos, não sei a idade de vocês, mas provavelmente vocês devem ter nascido ali, fim dos anos 90, início dos 2000, né? Mais ou menos naquela meiuca. Então, ou seja, o padrão para vocês seria, não é dizer que, porque nasceu em 2000 passa a ser um millennials, porque tem um padrão de comportamento. Não, você pode ter as duas características. Vai depender de como que você se localiza ali. Então, uma pessoa que nasceu em 2000, a geração dela pode ser de 95 até 2005. Eu acredito que fugindo um pouco desses 5 anos já começa a ficar uma coisa meio estranha, porque a infância já não vai ser mais a mesma, a adolescência não vai ser mais a mesma, você não vai pegar essas características. Então, ou seja, essa educação que ele fala, a educação, a socialização da geração jovem pela geração adulta, é justamente a educação que você vai passando. Você até segue um determinado padrão quando criança e na adolescência, mas a partir dali você começa a ter um questionamento, você começa a pensar assim, mas eu não concordo com isso que o meu pai faz, com a minha mãe faz, né? Eu acho que eu tenho uma outra concepção de vida, e por aí vai. Aí sim, você vai começando a moldar uma outra forma educativa, só que aquela forma educativa que ele vai moldar é o que ele vai tentar passar para outra geração, e a outra geração, em geral, vai ter um comportamento de querer se opor à geração dos pais deles. Tá? Ficou claro, gente? Tem alguma dúvida, alguma questão ainda? Ficou algo pendente? Tudo bem. Tá tudo bem? Tranquilo para vocês? Então tá tudo certo aqui. Então eu vou encerrando aqui, tá? Qualquer dúvida podem perguntar das questões e tudo mais, seja da apostila, seja do que eu passei hoje, tá? Não tem problema algum, tá bom? Bom fim de semana para vocês, beijo.